Meus queridos irmãos, meus amigos, boa noite. Boa noite, Isis, Rosângela, Alberto, Cléo, Enilda, Fátima, Ilza, Jandira, Manuela, Norma e Verinha. Muito boa noite e que Deus, estando ao nosso lado, nos ilumine por mais esta noite de estudos com Jesus diante de nós. Como todos sabem, o tema da noite de hoje, tirado do livro Obras Póstumas, que é um livro que está sempre comentando os outros livros da codificação. Ele comenta nessa primeira parte que estamos estudando, principalmente a mediunidade e as questões inerentes à divindade de Jesus. Queremos inicialmente homenagear todas as almas que se apresentaram diante do processo reencarnatório para virem como mulheres, porque são as mulheres que representam a porta aberta para a reencarnação das almas que tanto necessitam de praticar os ensinamentos recebidos no mundo dos espíritos. Somente através da reencarnação a justiça divina se faz presente no universo, dando as condições necessárias para o aprendizado com a prática, aquele aprendizado que Paulo de Tarso recomenda com as ações. E é assim que nós fomos buscar nos textos bíblicos o porquê dessa homenagem inicial. Observemos o que está dito num texto que vai ser posto na sala agora, aonde em Êxodo, no capítulo 34, versículo 19, é dito que todo o que abre a madre será dele, inclusive fazendo referência ao gado, que seria dado ou ofertado, que seria direcionado para os trabalhos de Deus. Por aqui, nós vamos começar a entender parte humana do Cristo Jesus. Nós vamos entender a maternidade de Maria, maternidade esta que Isaías, muito antes do seu nascimento, do nascimento de Jesus, já anunciava que uma virgem daria à luz àquele que seria o Messias. Mas nos textos bíblicos, no Velho Testamento, várias citações existem relacionadas à vinda daquele Espírito, porque sempre foi dito através dos profetas que o Senhor suscitaria dentre eles que os profetas da atualidade não seriam dignos de amarrar as suas sandálias. E quando você busca o termo suscitar no dicionário, quer dizer levantar, fazer surgir. Nós vamos encontrar ainda em Deuteronômio, no capítulo 21, versículo 15, falar todos os primogênitos seriam do Senhor. E sabemos que Jesus foi o primogênito daquele casal. Sabemos que Maria era virgem. E se entendermos este texto de Êxodo, aquele que abriu a madre, que abriu o caminho da verdadeira virgindade de Maria, não fora José, o seu marido, e sim o seu filho. Ela já não poderia, nos filhos seguintes, dizer filho de uma virgem. No slide seguinte, nós vamos encontrar ainda outras citações essas que vão amadurecer, que vão abrir mais a nossa mente para entendermos esse Jesus. Jesus homem ou Deus, Jesus humano ou divino. Bastando para isto que nós busquemos dentro dos ensinamentos deixados por ele, ou, como costumo dizer, atribuídos a ele, porque sabemos que ele nada deixou escrito, que simplesmente todos os escritos que estão no Novo Testamento como no Velho são escritos atribuídos a Jesus e atribuídos a narrações daqueles que caminharam com ele.
E é nesses estudos que nós vamos encontrar muitas verdades que, infelizmente, o uso da emoção pela humanidade não deixa que os olhos sejam abertos. Observem que todos querem admitir que Jesus não veio na carne. E João, versículo 7, diz que muitos dos enganadores já saíram pelo mundo confessando que Jesus não veio em carne. E esses que confessam Jesus não vindo na carne, diz o evangelista, que é o anticristo. Os enganadores são justamente aqueles que, levados por traduções errôneas, que levados por entendimentos errados, fizeram com que a doutrina do Cristo, doutrina que vem debatendo a natureza de Jesus, a natureza do Cristo, vocês vão perguntar: Cristo ou Jesus, Jesus ou Cristo? E é preciso que dividamos para podermos entender quem foi Jesus e quem é o Cristo. Essa questão vem sendo debatida desde os primeiros séculos. E esse debate fez com que houvesse a divisão entre os próprios apóstolos. Basta ver que um dos seus apóstolos, saindo daquele círculo vicioso em que viviam, levou os conhecimentos para a Grécia e lá foi fundada a igreja, diferenciada da igreja fundada naquele local onde houve perseguição e a suposta morte de Jesus. Uma igreja onde os seus sacerdotes casam em cima da palavra de Paulo de Tarso, que disse que bom seria que o homem não se casasse, mas para que não houvesse o fogo, que não houvesse a paixão violenta da carne, que cada homem tivesse a sua mulher, cada mulher tivesse o seu homem. Mesmo porque seria preciso que houvesse o crescei e multiplicai. E essas opiniões divergentes deu origem aqui àqueles papas da igreja, porque não eram membros leigos, e sim membros capacitados da igreja, que na dissidência fundaram as mais diversas seitas e doutrinas, mas todas elas baseadas em um objetivo que era alcançar esse Senhor tão buscado, tão procurado, tão perseguido pela humanidade. Eram homens de ciência. Todos eles criaram dogmas a respeito da divindade abstratas, até que a ciência veio descerrar o véu da ignorância e comprovar determinadas coisas que naquela época não se podia dizer. Basta ver em Pedro 1, no capítulo 4, dos versículos 5 e 6. Como está dito aí na tela de todos vocês, a apresentação para vivos e mortos, mortos e vivos. Porque aí está aqueles que estão na dimensão em que vivemos atualmente e aqueles que estão na dimensão além. Aqueles que estão no físico e que estão no extrafísico. Então todos nós, como almas, como espíritos imortais, teremos um dia que prestar contas todas as nossas ações. E somente aquele que disse que era o caminho, a verdade e a vida será o juiz que separará o joio do trigo, apesar dele dizer que não veio para julgar. E observem, senhores, como a doutrina dos espíritos é verdadeira, pois é por isso que foi pregado o evangelho até aos mortos, porque este trabalho é um trabalho daqueles que fazem o movimento espírita no planeta. É levar com abnegação e trabalho profundo, profícuo, o conhecimento científico do Evangelho. O Evangelho redivivo na construção da codificação dos Espíritos, já que ele
havia sido destruído por nós próprios durante a evolução das eras. Foi pregado o evangelho até aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne. Porque é isto o que acontece quando nós olhamos o nosso próximo, o julgamos por aquilo que eles cometem de errados diante dos nossos olhos, diante dos nossos entendimentos. Eis a razão de Jesus ter dito que não veio para julgar, porque até ele, nos dias atuais, está sendo julgado por nós, que somos os seus juízes, os seus verdugos. No entanto, esse julgamento feito na carne, segundo os homens, fará com que nós passemos a viver segundo Deus em espírito. Texto bíblico, demonstrando que Deus é um fogo no universo, é um espírito. E como tal, logicamente, a sua lei é a lei espiritual. Mas é preciso, meus irmãos, que nós busquemos um pouco a história nossa, lá nos primórdios dos tempos. Entendamos que Jesus, nas suas palavras alegóricas, naquilo que foi deixado como palavras dele, quando ele, navegando com os apóstolos num barco, cansado, dormitava, e a tempestade batia no barco, quase virando. Os apóstolos desesperados, e um deles dizia: enquanto nós estamos nos preocupando, ele dorme, tranquilo. Acorda Jesus, e ele faz referência que se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, faria com que a montanha se desviasse para onde quer que ele mandasse. Entendendo isto ao pé da letra, somos ridicularizados, como se nós fôssemos mágicos a fazer milagre. A dizer que nós vamos mandar um monte, uma montanha, um alto, sair do lugar para passar. Mas Jesus, naquele instante, dizia para os apóstolos: acorda, o Cristo que está em vós, para que ele inflame e que estejas ligado com o fogo supremo, para retirar de ti as imperfeições, os egos inferiores. E não foi muito bem entendido. Aquele ser já era anunciado há séculos. Os judeus esperavam que viesse um guerreiro de espada em punho para combater os seus inimigos. E veio aquele ser franzino, com uma língua solta, um conhecimento profundo, utilizando-se das coisas do dia a dia para exemplificar como se poderia resolver os problemas da humanidade, para que fôssemos julgados segundo a carne, através das nossas ações, mas que pudéssemos viver segundo Deus em espírito e em verdade. É aqui que nós vamos começar a entender a vida humana do Divino Mestre, porque muitas vezes nos perguntamos por quê não sabemos nada de Jesus dos 11 aos 30. Por onde andou Jesus? No entanto, ainda ontem, ouvindo a nossa amiga Norma a comentar sobre os magos que mantiveram acesa a prática da emancipação da alma, fomos buscar na lembrança, talvez dentro do meu registro acástico, aqueles mesmos personagens que viveram dentro ou no convívio do faraó. Eram os magos da Terra Vermelha, que depois se espalharam por toda aquela região, formando uma classe que trazia todo o conhecimento que trouxe Jesus anos e anos depois. Os ensinamentos não tinham diferença, e que o próprio Evangelho faz referência, inclusive, que Jesus não teria sido um judeu
de Nazaré, mas que ele tinha nascido entre esse povo, os essênios. Mas sabemos, por fontes fidedignas, que neste período Jesus percorreu todo aquele território. Nós sabemos que através dos evangelhos gnósticos é apresentado Jesus, um místico, um Jesus que falava sobre a compreensão espiritual e a iluminação, que já entendia a reencarnação. Mas as igrejas quebraram esta ideia. E entre os essênios, que viviam em comunidades fechadas, eram conhecidos por serem piedosos, por serem curandeiros, como dizíamos anteriormente, foram os sacerdotes dos faraós, aonde um dia esteve aquele espírito que, progredindo, foi Kardec, foi João Russe, veio ser o professor Rivaio a fazer o trabalho lindíssimo da codificação. Esses homens que formavam aquele povo eram seguidores ferrenhos do Velho Testamento. Eles dividiam entre si os bens materiais, viviam em comunidade. E foi isto que Jesus pregou. Vejam que coincidência. Numa outra vertente, todos esses ensinamentos, essas virtudes dos essênios, faz com que digam que eles formam a grande fraternidade branca. Porque essa fraternidade, ela foi fundada lá no Egito, nada mais e nada menos que 1500 anos antes da vinda de Jesus. Eu não gosto do termo antes Cristo, porque o Cristo, ele esteve e ele está sempre entre nós. Eu prefiro falar antes de Jesus. Porque o Cristo é aquele que a Bíblia fala que no princípio era o Verbo, que o Verbo estava com Deus, que o Verbo era Deus, não o Deus, e que o Verbo se fez carne. Dentro desse conceito, todos nós somos um Verbo individualmente. Somos deuses, e isto Jesus afirma: por que vos espantas se eu digo que sois deuses? Já não diziam os antigos o mesmo? Porque somos um fogo ainda pequenino, precisando tornar-se mais intenso, mais vivo, para podermos receber o selo crístico, receber este fogo do universo que nós vamos ver um pouco mais adiante. Então, nós vamos começar a entender toda esta história quando buscarmos a história dos essênios. Mas muitos antes deles, aqueles que seguiam o Talmud, nada mais nada menos de que 4.000 anos após a criação do planeta, já se falava a história de uma jovem que teve um filho sendo virgem e por aí vai. Depois, entre os essênios, aparece a história de um tal Crestos. E nós começamos a partir daí a entender que isto rola durante milênios, uma história de um ser que está voltado para o ensinamento dos mistérios do universo. Isso você vai ouvir Max Rendel, você vai ouvir ou ler Helena falando desses mistérios dos egípcios. Logicamente que esse Jesus da história que nós estamos comentando aqui não foi o Jesus de Nazaré, mas sua história não se tira uma vírgula sequer. O que mais surpreende nisto tudo é a semelhança nas práticas e nos preceitos dos essênios, não só com a doutrina cristã, mas com os ensinamentos de Jesus. E sempre vem a pergunta: então teria sido Jesus um essênio? Sabemos que ele passou dos 11 aos 30 anos sem que nenhuma notícia seja dada pelos evangelistas. Portanto, alguns autores citam que Jesus, ao sair aos 11 anos, saiu para um mosteiro essênio,
aonde ele recebeu toda a educação esotérica, ou melhor, aonde ele esteve recapitulando o aprendizado que trouxe consigo, porque era um espírito da mais alta escola. E observando Leonardo da Vinci, que diz que aqui nada aprendemos, apenas recordamos, indica que, como espírito, na erraticidade, nós tomamos aulas teóricas para praticá-las aqui nas dimensões inferiores do universo. E analisem como fala a igreja na ressurreição, contrariando tudo o que está no livro chamado sagrado por eles. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aquele mesmo julgamento que a mulher chama: Senhor, eu tenho 2 filhos e gostaria... E Jesus diz assim: não cabe a mim escolher quem ficará à minha direita ou à esquerda, e sim o Pai. Ou melhor, para um melhor entendimento, os mandamentos da lei do universo. A lei que todo aquele que feri-la terá que se recompor diante dela. Sendo assim, nós vimos no início quando João diz que todo aquele que prega que Jesus não veio na carne é o anticristo. Nós vamos entender que Jesus, com essa frase de Paulo aos Hebreus, é taxativo que ao homem só é dado o direito morrer uma só vez. E Jesus foi um homem, ele teve um corpo carnal. Ele disse que tu és pó e para o pó retornarás. Ao pó retornou aquele corpo, mas ressurge em espírito e em verdade naquele corpo que Jacó falou que vira uma escada ligando o céu à terra. Homens subindo e descendo, não sabendo eles se em corpo celestial ou em corpo terreno. Paulo de Tarso também faz essa citação, quando ele diz que nasce o homem num corpo corruptível e renasce no corpo incorruptível. Aquele mesmo corpo que a ciência hoje que o chama de bioplasmato, mas que Kardec resolveu colocar como perispírito. É aqui que nós vamos buscar os ensinamentos da doutrina dos espíritos, do que o codificador quis nos alertar com relação a essa dualidade: Jesus homem ou Deus, Jesus humano ou divino. E me lembro de um certo livro que pergunta o elemento a um cidadão: tu és anjo ou demônio? Por ele ser bem instruído, por ele saber das coisas, por ele saber orientar. E ele diz: todos nós somos anjos pela infinita misericórdia de Deus, e demônios por nossa própria culpa. Mas onde é que nós vamos encontrar mais fatos a respeito de Jesus, se não nas palavras atribuídas a ele? Os senhores haverão de me perguntar por que sempre é dito palavras atribuídas a ele. Porque nós sabemos, por estudos realizados, que Jesus não deixou nada escrito, muito menos os seus apóstolos. Sabemos que as orientações da época eram transmitidas oralmente, eram transmitidas dentro do círculo de amizade, daqueles círculos de orações que se realizavam naquelas comunidades. Mesmo assim, sabemos que a escrita veio aparecer 2.800, 2.000, 3.000 anos antes da vinda de Jesus, e que todos os conhecimentos verbais se perderam nos ervos do tempo, ou então foram transferidos para as pedras através das escritas chamadas cuneiformes. É aqui que nós, quando vamos ler Apocalipse, não vamos encontrar nada, mas nada que fale fisicamente da existência de Jesus. Mas, nas entrelinhas, mostra-o
como um logos. E para isto é preciso que mergulhemos em outras áreas, que não sejamos como cavalos de carroça que não pode olhar para os lados. Nós temos que ter uma visão completa para podermos entender o que está diante de nós. Os apóstolos ouviram, inclusive tem uma passagem na Bíblia que eu não vou lembrar agora, que fala que quando das prédicas de Jesus, havia um certo jovem que o acompanhava sempre e não era dos seus, e que com um papiro na mão transcrevia tudo o que ele ouvia do Senhor. E certa feita, os apóstolos, vendo aquele jovem pregando em nome do Senhor, foram a ele admoestando-o. E retornaram a Jesus dizendo: Senhor, havia um jovem pregando em teu nome e não é um dos nossos. E Jesus repreende a eles dizendo: quem está comigo não está contra mim. Então, o povo está sempre com a tendência a exagerar. Ou acredita cegamente ou desacredita em tudo. No entanto, nós estamos vendo que todos os dogmas criados pela igreja são coisas que vêm dos antigamente. São reedições daquilo que já fora dito por outros povos. Inclusive, o 24 de dezembro, porque ali representa a data de um deus solar, mas que tiveram os seus momentos e que são hoje negados pelo movimento espírita. É aqui, quando mergulhamos na filosofia, na religião, na cultura hindu, que é um dos povos mais antigos que nós podemos conhecer, e vamos lá encontrar a figura de Krishna, cuja história é tal e qual a história contada a respeito de Jesus. Está nos Vedas. E eles também tiveram essa visão antecipada do Messias. Então, quando a gente encontra essas semelhanças, a gente vai encontrar não somente Krishna, que tem aí, ele viveu 3.500 anos antes da vinda de Jesus, 4.000 anos, deve ser por aí, não é, Norma? E a sua história é a mesma, nasce de uma mulher virgem. Então, como nós podemos entender o Jesus e o Cristo? Nós vamos entender esses dois personagens, quando nós buscarmos o entendimento e dividir o homem e a divindade. O homem com o espírito encarnado e o espírito liberto das amarras do corpo. É por isto que a história conta essa preparação de Jesus lá por esses torrões, por aqueles torrões inóspitos, lá na Palestina, sendo o último local justamente quando ele encontra João, que o batizou, que era um essênio, e que muitas religiões o consideram o verdadeiro Messias. Foi ali, naquele momento, que Jesus, já com todo o conhecimento, com o domínio de todo o conhecimento, com a sabedoria que já mantinha consigo, ele recebe o título do Cristo. Porque naquele momento que a Bíblia fala que desce sobre ele em forma de uma pomba, é aquela pomba que representa o Senhor na sua mansuetude a derramar o seu fogo brando sobre Jesus e dando a ele o selo augusto do ser crístico, o Messias, que seria um Deus entre nós, porque era realmente, o seu conhecimento transcendia a todos os conhecimentos, mas vem a sua morte na cruz. O que falam, no entanto, alguns citam, e isto está mais coerente com tudo, porque depois dele ser massacrado, como conta um filme que surgiu recentemente e que a igreja aceita, Jesus foi retirado daquele ambiente, levado para um túmulo ainda virgem. Ali ele foi tratado pelos essênios com quem vivera.
profundos conhecedores dos mistérios da cura do corpo, além de terem conhecimento desse contato com o mundo extrafísico. Ali, eles doaram de si as energias necessárias para que aquele espírito retornasse ao corpo massacrado, que o corpo suportasse aquele espírito já com uma luz muito mais intensa e tivesse sido levado para o mosteiro, aonde, segundo alguns relatos da Fraternidade Branca, ele veio a falecer aí já com os seus 70 algumas coisas. Vamos ver novamente a citação evangélica, quando Paulo relata aos Gálatas que sabe que o homem não seria justificado por obras da lei, porque até a vinda de Jesus predominava a lei, e a lei era aquela da lei de Talião, o olho por olho e o dente por dente. Diz Paulo que o homem seria justificado pela sua fé em Cristo Jesus. Eu gostaria de que vocês observassem esta frase, porque até o relato bíblico que Jesus estava vivo, até o relato bíblico da sua crucificação e morte, fala-se em Jesus, o Cristo. A partir daí, os senhores não encontrarão um texto da Bíblia que relate mais Jesus, o Cristo, e sim Cristo Jesus, porque fala do ser emancipado do espírito imortal que, entre aspas, deixara o corpo para retomá-lo aonde fora viver. Está no livro dos Espíritos, quando fala sobre o perispírito, e diz que pela fé em Cristo seremos justificados. Por isto ele tem crido em Cristo Jesus, e que nós devemos seguir este caminho para podermos justificar as nossas boas ações e não sermos iludidos pelas obras determinadas pela lei. Depois cito: obras da lei, nenhuma carne será justificada. Aquilo que você não fizer em espírito, pelo espírito, dentro dos ensinamentos crísticos, você está fazendo dentro da lei de Talião e não haverá justificativo. É aí que nós queremos alertar, que todos nós temos em nós esse ser Cristo. Nós temos dormitando em nós o Cristo vivo, faltando apenas que nós nos unamos ao Cristo que palpita no universo, aquele que é dito que é, que foi, que é e que sempre será. Não nos apegarmos a essas histórias desse drama que foi pregado pela igreja. E vocês observem que é na própria Bíblia que nós vamos ver as manifestações deste fogo divino a aparecer para os homens. Como nós vamos ver Moisés diante daquele fogo, daquela sarça ardente, uma simbologia que ontem eu perguntava à minha amiga Norma, era simbologia? Lembra, Norma? Porque aquele fogo representava aquele fogo intenso e fulgurante do Senhor. Tanto que Moisés diz que era um anjo do Senhor. E é aí que nós devemos acordar este Cristo íntimo que existe em cada um de nós, fazendo com que este fogo ele seja aceso em nós, em Cristo, por Cristo e para Cristo, para esse Cristo do universo, a fim de nos ligarmos com o Deus Supremo, este fogo celestial. Para isto, é preciso que nós trabalhemos o nosso psicológico, que cresçamos em conhecimento intelectual e moral. Para isto é necessário que, como dizem os nossos irmãos esotéricos, precisamos eliminar de nossa natureza todas as causas de erro. Aqueles egos, não é, Regina, que vêm conosco
Porque não adianta reverenciarmos o nascimento de Jesus ou do Cristo em Jesus se não deixarmos que ele nasça em nós. É como viver dentro da doutrina dos Espíritos. Vivemos na doutrina dos Espíritos. Estamos dentro da doutrina dos Espíritos, mas ainda não deixamos que a doutrina entrasse em nós. E esse fogo, vocês, todos nós, sentimos ele envolver-nos a todo instante. E tem mais, é impressionante. Mesmo com o ar frio, a água, a gente sente ele nos envolvendo. Porque é o Cristo íntimo que existe em nós que está começando a pôr a cabeça para fora. Por isto, Sócrates, ele 450 anos antes da vinda de Jesus, do aparecimento de Jesus, ele diz: conheça-te a ti mesmo. É aí que nós devemos compreender primeiro esses defeitos que temos. E assim, esse Cristo cósmico vai se aproximar de nós e vai fazer reflorescer o Cristo que existe em cada um de nós. E quem é o Cristo? Analisem, meus amigos, os textos atribuídos a Jesus, mas também leiam os evangelhos apócrifos daqueles que andaram com Jesus, que foram mais próximos de Jesus, que foram renegados pela igreja. Porque enquanto os judeus procuravam, a preocupação deles em fazer que fosse aceito de uma forma ou de outra Jesus como o único Salvador, como nós vemos nos dias de hoje, os gnósticos buscavam a figura do Cristo na profundidade do seu ser. Buscavam em Jesus o espelho que refletisse as suas imagens. E quem lê o Evangelho de Maria Madalena, que observem, foi uma das primeiras a ver o Cristo redivivo. Ele disse: tomai cuidado, para que não vos engane, porque é em vosso interior que eu estou. Aquele que crê em mim, aquele que ouviu minhas palavras, quer dizer, aquele que guardou. Então, essa história que nós ouvimos, que está cristalizada em nós por ouvir dizer, é um mito que a ciência aos poucos vai derrubando. Ela nos fala, esse mito nos fala, mas nós não temos ainda ouvidos para ouvir esses grandes mistérios, principalmente porque não queremos dar ouvidos ao nosso passado. E é aí quando nós buscamos a história dos avatares, que foram seres, ou são seres, que têm uma vida curta, quer seja uma vida física ou intelectual. É uma vida curta. E sempre são esses elementos crucificados pela sociedade. No entanto, eles trazem consigo algo que vai deixar para a reflexão dos homens e vai fazer com que haja a vida naquilo que ele trouxe. É este o drama. E que se repete, porque nada é novo sobre a terra, segundo o que dizem os evangelistas, o que dizem os homens. Nós então vamos entender que esse termo Cristo, ele é um princípio do universo. Ele existe além do ego, além da personalidade. Ele sempre está se desdobrando, sem ser individualidade. Ele vai sempre se manifestar em todo aquele que estiver preparado. Aí tem um dito: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, quando o homem estiver pronto, este fogo divino cairá sobre ele e ele se tornará um Cristo universal. A gente não pode subestimar nenhum daqueles que passaram por aqui. E foram muitos. Ontem, conversando com um grupo, uma pessoa falou assim: será que você quer falar em João Batista? Seria ele um Cristo? Tudo leva a crer que João entregou os seus discípulos para Jesus. Mas a gente vai encontrar
Hermes Trismegisto, nós vamos encontrar Krishna na Índia, que segundo foi a vivificação do Cristo cósmico no Peru e outros lugares. Queremos apenas dizer que esse ser se manifesta aonde esteja um homem devidamente preparado. Muitos já passaram Vishnu, Osíris, mas é difícil nós, como espíritas, comentarmos todos eles, porque não querem admitir nada além do que está na codificação. E não é por aí. Com certeza, existem coisas muito mais profundas a se ver. Então, analisando profundamente esse texto que nós estamos estudando, vamos analisar o último slide para podermos entrar na questão propriamente dita que os senhores estão colocando, das dúvidas, se pudermos responder. E nós queremos que os senhores analisem esse texto de Paulo, uma das epístolas dele aos Romanos. Analisem, verifiquem friamente se Cristo está em vós. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça, porque Deus é justo. O Espírito, ele tem que se justificar em espírito diante daquele que tudo pode, daquele que é o Senhor do universo. O corpo é o veículo do pecado. Por isto ele diz que quando nós estamos elevados em Cristo, quer dizer, quando nós crescemos intelectual e moralmente, quando nós nos preparamos, nós recebemos esse fogo crístico do universo. E se ele está em nós, morreu o corpo. Eis a razão de Paulo de Tarso dizer: já não sou eu que vivo, e sim o Cristo que vive em mim. Aí ele afirma uma coisa muito interessante para entender a reencarnação na Bíblia. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, veja só, e se o Espírito daquele, qual foi o Espírito que ressuscitou dos mortos a Jesus? Deus. Porque Jesus não existia, gente. Jesus estava no mundo dos espíritos, ou melhor, o Cristo, o Espírito, ainda não era o Cristo planetário, era uma espécie de Cristo, ainda em evolução, talvez na última fase. Então é dito por Paulo: se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, quer dizer, fez aparecer Jesus, então se aquele Espírito habita em cada um de nós, repete Paulo, o mesmo Espírito, que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, vejam esse trocadilho e observem que houve a ressurreição em espírito, o que poucos querem entender. Ele também há de vivificar os nossos corpos mortais pelo Espírito dele que em nós habita. Gente, a reencarnação. Por favor, coloquem as perguntas que porventura foram feitas ou as colocações para que a gente possa encaminhar para o final os trabalhos. Por favor, Rosângela, Regina. Alguma pergunta? Se nada foi perguntado, nós vamos encerrar os trabalhos na noite de hoje, agradecendo a Deus. Alguma colocação, alguma dúvida? Sim ou não? Estão me ouvindo? Arildo pergunta se na condição de espírito puro, na condição de espírito puro, precisamos Cristo. Eu não entendi, Arildo. Está muito repetitivo isso aí. Precisar os Cristo. Como é? Conforme o Cristo estava em Jesus ou nasceu em Jesus? Olha só. O Cristo está em cada um de nós. Em todos nós. Em todos nós. Nós somos seres crísticos em evolução. O que aconteceu é que aquele Espírito, depois de percorrer todo o caminho, ele encarna na Terra como Jesus. E após demonstrar com todas as letras o cumprimento das leis,
ele recebe o fogo crístico do universo. A partir dali, ele já estava nas esferas superiores dos mundos, aquele sétimo céu comentado pelos hindus. Então vamos encerrar os trabalhos na noite de hoje, esperando que tenha sido entendido, que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa nos levar ao entendimento mais perfeito e aguardar que Ele, estando conosco, possamos então entender esse ser Cristo. Que Deus nos abençoe, que nos ilumine